Bem, Shabbat Shalom. Estamos aqui hoje pelo canal Princípio e Fim e vamos concluir a nossa carta, nosso estudo da carta aos Efésios, capítulo 6. E o tema de hoje é a luta espiritual. E a gente já temos estudado essa carta aos Efésios, creio que muitas vezes, né, os irmãos aqui, muito antes da gente estar reunido junto com os irmãos. Essa carta aos Efésios, ela tem sido uma das mais doutrinais, né, do apóstolo Paulo. Uma carta que a gente tem examinado, ou seja, praticamente na carta aos Efésios, a gente estudamos de Gênesis a praticamente Apocalipse, porque nessa carta aqui falamos de quase todos os temas da Bíblia. E toda essa profundidade, né, todo esse contexto doutrinal dos primeiros 3 capítulos que a gente viu da carta aos Efésios. Então, todo o propósito prático desses últimos capítulos, e em resumo, tudo que nós temos estado aqui estudando nessa carta, temos estado aprendendo o quê? Sobre o amor, sobre a fé, né, sobre a mensagem doutrinal, sobre tudo aquilo que a gente tem visto, né, que o apóstolo Paulo tem falado para essa comunidade de perseverança e muitas coisas. Então, toda essa profundidade, né, e tudo aquilo que a gente já recebeu um chamado do Eterno para sermos seus filhos, seus discípulos, né, e aqui no capítulo 6 de Efésios, o apóstolo Paulo vai justamente encerrar dizendo umas palavras, né, bem interessantes. E o apóstolo Paulo também nos ensina que nós temos que andar na luz. Agora, o que significa andar na luz? Ou seja, existem 4 maneiras da gente andar na luz. Pois através da unidade, ok? E a gente estudou no capítulo 4 o que é unidade, ou seja, ter aprendido tudo com respeito à nossa herança, quem somos nós, né, como nós fazemos parte do povo de Israel, enfim, qual é o nosso propósito e o nosso chamado para a gente poder, assim, andar na luz, que é justamente os mandamentos do Eterno. Então, nós temos aqui aprendido que para andar na unidade, nós temos que ter uma mesma fé, temos que ter uma mesma palavra, temos que ter um mesmo batismo, assim como está escrito, né, um mesmo Salvador. Então, isso nos leva a que quando a gente tem uma mesma fé, uma mesma palavra, um mesmo batismo, um mesmo Salvador, pois nos leva à unidade, porque nós estamos unidos a uma única cabeça. E também se a gente começar a andar em pureza, porque o que significa andar em pureza? Pois andar em pureza é a gente estar analisando como a gente devemos andar. Isso significa ser puro. Né? Ser puro não é você se isolar do mundo. É a gente saber justamente aonde nós estamos e a gente não perder a nossa identidade. A gente não perder o nosso, como é que eu posso falar, o nosso chamado de ser luz para essa nação que a gente vive. Então, a outra parte, o terceiro ponto para a gente andarmos em unidade, pois é a gente estar em harmonia. Não é verdade? Então, isso começa o que em harmonia? Começa pela nossa própria casa. Né? Por isso que Paulo fala que quem não cuida dos seus, e principalmente dos da sua casa, é pior do que infiel e negou a fé. Então, começa justamente por nossa casa, começa por nosso casamento, com o nosso cônjuge, a nossa família, ok? Então, o apóstolo Paulo no capítulo 5 nos ensinou que nós somos chamados a amar nossas esposas como o Messias amou, ou seja, como um amor sacrificial. Ou seja, isso que significa o quê? Que nós homens temos que romper o nosso orgulho, o nosso eu, né? E justamente a gente rompendo esse orgulho, rompendo esse eu, ou seja, deixando de lado aquilo que... Feito o Messias disse que ele, sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual ao Eterno. Então, inclusive o profeta Jeremias fala que o Messias, ele se calou de amor. Então, essa é a nossa função, ficar calado, né, em muitas coisas, não em todas, né? A mulher também não ficar como uma rainha imperial. Mas, se a gente nos amamos de um amor de uma maneira sacrificial, pois o que é que nós iremos receber? Pois o mesmo. Ou seja, a gente só recebe aquilo que a gente dá. Se a gente não ama de maneira sacrificial, também não vamos receber o amor de maneira sacrificial, ok? Se a gente amamos, seja lá quem for,
esperando receber algo em troca, pois, né, se a minha esposa está me amando, ou eu amando minha esposa, esperando receber algo em troca dela, porque isso é mais parte pro lado de mulher, né? De receber alguma coisa. A mulher arruma a casa, faz a comida, o que é que ela espera do marido? Poxa, que delícia. Já o marido, se fizer um jantarzinho assim qualquer e esperar que a mulher diga que maravilha, isso é papel de mulher, né? Ficar assim com raiva porque a mulher não, ele limpou a casa e a mulher não prestou atenção. Disse, nossa, amor, que lindo, que trabalho magnífico. Isso não é papel do homem receber essas coisas, isso é papel da mulher receber. A gente não tem que esperar isso aí. Então, se a gente for esperar essas coisas, o que é que vai acontecer? Vamos estar insatisfeitos, sempre reclamando que não me vê, que não faz nada, etc. Então, o quarto ponto é a gente andar em autoridade. Ou seja, é justamente o que vai nos explicar aqui esse capítulo 6. E no versículo 1 de Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo fala, vós filhos. Então, vejam como é que o apóstolo Paulo começa a sua carta. Vós filhos. E a palavra filhos aqui em grego é a palavra teknon. Okay? Teknon em grego se refere a filhos que estão debaixo da autoridade dos seus pais. Ou seja, filhos que moram com seus pais, que dependem dos seus pais. Ok? Então, essa palavra teknon tem a ver com um filho que deve uma obediência, ok? Por quê? Porque a palavra e na seguinte frase ele fala, vós filhos sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. E mais uma vez, a palavra que obediência em grego é uma palavra que tem um sentido assim de como é que eu posso me falar aqui, meu pai? É uma palavra militar. Em grego a palavra rupakos tem a ver com a ordem, ou seja, um soldado que fica de sentido, né? Ou seja, justamente é uma palavra que se utiliza no exército, né? da pessoa obedecer sem questionar. Um soldado não pode questionar o seu superior. Se ele disser que tem que se sentar, ele se assenta. Se levanta, se levanta. Não pode dizer nem que está cansado, nem que está com cãibra, não importa. Isso é um problema dele, tem que aguentar calado. Então essa palavra aqui, o rupakos, em grego, significa uma obediência a seus superiores sem questionar. Então Paulo aqui utiliza essa palavra obedecer, dizendo que a vida de um filho depende da obediência aos seus pais. E mais especificamente ao Eterno. E por quê? Porque qual é o mandamento em Êxodo? Que Deus dá justamente o mandamento, é o primeiro mandamento com promessa. Porém, vejamos o que o apóstolo vai citar esse mandamento aqui na sua carta, no versículo 2. Ele vai dizer, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, se os filhos obedecem, ok, obedecer esse mandamento aqui, tem uma promessa. Por quê? Porque Paulo está tirando isso aqui de Êxodo, capítulo 20. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, e na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, se os filhos aprenderem a obedecer os seus pais, sua mãe, seu pai, etc., ou a quem ele está devendo autoridade, então, justamente, vai ter o quê? Vai ter os seus dias prolongados. Agora, o que significa isso? Será que se Felipe obedecer a mim e a Josiane, ele vai viver 100 anos, assim, como Adão e Eva, como Melquisedeque? O que será que significa obedecer o pai e a mãe e os teus dias se prolonguem na terra? Ou seja, por que vai se prolongar os dias? Não é no sentido de que ele vai vir assim pro resto da vida, né? Porque aí seria muito bom, ele vai vir aí 200 anos, Felipe, só porque me obedeceu. Não. Por quê? Porque no pensamento judeu, no pensamento hebraico, obedecer pai e mãe significa, ou você honrar o pai e a mãe, significa você pegar a experiência de anos do teu pai, a experiência de vida da mãe, somar a idade que eu tenho e fazer uma multiplicação. Vamos supor, eu tenho 50 anos, Josiane tem 50, Felipe tem 10, se ele pega 50 com 50 dá 100, com mais 10, 110 anos de experiência ele vai ter. Isso significa esse mandamento, que ele vai juntar a experiência aqui. Por quê? Porque Felipe não viveu ainda. Ele não sabe o que vai passar na frente. Eu já passei por tudo que ele vai passar. Então ele vai pegar a minha experiência, a experiência da mãe dele, vai calcular, vai somar com a idade que ele tem, ele vai ter 110 anos. Agora, se ele pegar a idade que ele tem, 10 anos, com mais 100 mil, com 50 mil da minha esposa, 110. E se ele pegar a idade do Eterno, que é uma idade eterna, não tem fim, então o Felipe vai ser o quê?
pessoa mais longínqua da face desse planeta Terra. De experiência. Porque não necessariamente significa que ele vai morrer longe, porque o próprio Yeshua morreu com 30 e poucos anos, né? Os filhos de Davi também não viveram longa vida. Então, justamente esse mandamento tem a ver com isso, ok? Por quê? Porque a palavra honra, ou honrar em hebraico, é a palavra kavod. E kavod significa a gente, como é que eu posso dizer? Glorificar nossos pais. Dar uma honra, ou seja, ser generoso com nossos pais, né? E também significa que a gente não pode estar... E serve para a gente também que temos pai vivo. A gente não pode questionar o nosso pai, porque isso é no pensamento hebreu. Se está como aqui no Nordeste, faz muito calor, especialmente aqui no Recife, está um calor abençoado. Se meu pai for me visitar e dizer assim, poxa, Amaro, está muito quente aqui, né? Mas se eu não tiver com tanto calor assim, eu não posso dizer a meu pai assim, não, pai, não tá, eu não estou achando que está muito calor. Por quê? Porque quem sou eu para contrariar o meu pai? Então, como é que eu posso dizer ao meu pai que não está calor? O que é que eu posso fazer para não dizer que não está calor e dizer e fazer algo para solucionar o problema dele? Pois é, pai, o senhor aceita uma jarra de água, um suco, quer que coloque o ventilador aqui de lado, quer que ligue o ar-condicionado, quer que o senhor quer tomar um banho? Eu não posso dizer ao meu pai assim, não, pai, não está calor não. Porque eu não posso contrariar meu pai. Imagine meu filho me contrariando assim no meio de uma reunião. Se numa reunião meu filho me contraria, quem que vai ter um respeito por mim? Poxa, esse cara, o filho dele nem obedece ele aqui, que ele quer a obediência da gente. Então, nesse sentido aqui, eu estou falando no pensamento judeu, no pensamento hebraico. Então, essa palavra kavod tem a ver com isso. Por quê? Porque se a gente se dá conta, irmão, nós temos na Bíblia 10 mandamentos que foram escritos em 2 tábuas. Ou seja, duas tábuas com grupos de 5. Ou seja, então nós temos o quê? 2 tábuas. Uma tábua nós temos o mandamento de quê? Mandamentos de responsabilidade para com Deus. Ou seja, os primeiros mandamentos é entre eu e o Eterno. Os 5 primeiros. Os 5 últimos mandamentos é relacionado com o meu próximo. Então veja como o Eterno é inteligente. 5 mandamentos relacionados com ele e 5 mandamentos relacionados com a gente aqui. Então nesse caso aqui, o 5º mandamento é de que? Honrar o pai e a mãe. Por quê? Porque Deus está se vendo aqui justamente como o pai. Ele está dizendo assim, eu sou vosso pai. Inclusive ele diz a Israel também, eu sou vossa mãe. Porque o título Shaddai, caso a igreja coloque Deus Todo-Poderoso, não tem nada a ver com a palavra El Shaddai. El Shaddai tem a ver com peitos, a palavra peitos, seios em hebraico, a palavra Shad, seio. Shaddai, seios. Por isso que ele fala, nem com a mãe que amamentasse seu filho, se esquecer, etc. Ele está usando a palavra Shaddai. Então, Shaddai tem a ver com peitos ou seja, peitos poderosos. Por quê? Porque a palavra de Deus é comparada com o quê? Com leite. E leite só se sai de um peito, de um seio. Então a palavra Shaddai não tem nada a ver com Deus Todo-Poderoso. Tem a ver com peitos poderosos. Peitos que amamentam. Porque a palavra de Deus disse que ela é tão poderosa que não regressa vazia. Tem um propósito, ok? E a gente vai saber isso quando justamente estudamos a carta aos Gálatas, que também nem sempre a palavra de Deus ela surte um efeito onde ela cai assim. Sim, irmão? O Shaddai era Deus da província. Deus do provedor. Ou seja, por quê? Porque o que é que um peito faz, uma mãe? Pois prover um leite para seu filho. Essa é a função de uma mãe. Por isso que o Eterno se identifica muito com essa palavra Shaddai. Porque é o que provê. Sem leite, uma criança recém-nascida não vive. O leite materno. Inclusive, tem vários benefícios do leite materno. Eu, quando era pequeno, eu me acordava muito com os olhos assim, cheios de como é que chama? Remela. Que chama remela, né? Esses que a gente... Rapaz, aquilo ali era um terror pra mim. E sabe como é que tirava aquilo de mim? Com leite do peito. Minha irmã espirrava no meu olho assim e ficava limpo. Veja os benefícios que tem. Então, por isso que Deus se identifica com isso aqui. Ele aqui está se identificando como um pai, ok? Por quê? Porque Deus é quem deu autoridade aos pais. Se os filhos obedecem a seus pais, então a quem eles estão obedecendo? Pois a Deus. Porque Deus é quem deu autoridade aos pais para governar sobre seus filhos. E no versículo 3, Paulo fala o seguinte: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E como nós podemos, mais uma vez, viver longos tempos depois do que a gente explicou aqui? Pois, somando
a experiência de vida que meu pai tem, a experiência de vida que a minha mãe tem, os anos que a minha mãe tem, e calcular os meus anos. Se eu calcular os anos do meu pai e da minha mãe, eu já tenho quase 170 anos de experiência. Então, isso significa que eu vou ter uma vida longa. Por quê? Porque eu não vou cometer os mesmos erros que meu pai cometeu. Por isso que tem um ditado, eu agora não me lembro se foi Albert Einstein que falou, ou foi aquele Isaac Newton que falou essa frase, que diz que quem não conhece a história está destinado a repeti-la. Por isso que a gente tem que estar sempre conhecendo a história. Por quê? Porque se a gente conhece a história do povo de Israel principalmente, não vamos cometer os mesmos erros que eles cometeram. Então, é isso aqui. Somar a experiência do pai e da mãe, calcular com a minha idade, e eu vou ter vários longos dias nessa terra aqui, de experiência. E no versículo 4, Paulo fala o seguinte: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. E a palavra aqui se refere aqui aos pais, aqui se refere aos pais homens, aos varões, aqui não se refere à mulher, aqui se é porque ou seja, o pai educa com exemplos. Que eu tenho que dar exemplo ao meu filho. Entendeu? Por isso que Salomão fala no livro de Provérbios que agora me esqueci o versículo, capítulo 3, parece, que ele fala que o filho não desobedeça a palavra em comparação com a mãe. Por quê? Porque a mãe instrui com palavras e o pai instrui com exemplos. Não posso dizer ao meu filho que ele seja organizado e eu sou um desastre de organização. Eu tenho que dar o exemplo. Então aqui se refere aos pais homens, ok? Não especificamente aqui as mulheres. Por quê? Porque a mãe, de um modo geral, uma mãe é muito mais generosa do que um pai. A mãe procura sempre passar a mão por cima, dar um jeitinho por ali, vai por ali, né? Já a gente, homem, não é tão assim. Procuramos já dar umas palmadas, já queira já castigar, já vamos tomar um brinquedo, enfim. Então, a mãe sempre tem esse lado terno para o lado do filho. Então, nós, homens, o que a gente gosta, nós pais, eu que sou pai, principalmente eu gosto dessa responsabilidade para minha mulher, porque essa é uma característica do homem, jogar a responsabilidade para a mãe. Porque quando normalmente o filho pega, é teu filho, olha o que teu filho fez. Não vai ser o nosso filho fez, olha o que teu filho está fazendo. Por quê? Porque nós estamos tirando nossa responsabilidade de pai e colocando justamente a mãe. Então, ou seja, os interesses dos filhos. Agora, interessante é que quando o filho faz algo de errado, o que é que nós dizemos? Puxou a mãe. Mas quando o filho é algo bonito assim, quando diz, poxa, que menino bonito, puxou o pai. Menino inteligente, puxou o pai. Ser bom jogador de bola, puxou o pai, gente. Mas se faz algo de errado, a mãe. Por quê? Porque ele convive mais com a mãe. Então, o que significa não provocar a ira aos filhos? Ou seja, eu não consigo provocar, ou seja, eu não posso provocar ira a meu filho não colocando cargas pesadas para ele obedecer. Assim como Deus não coloca cargas pesadas para mim obedecer. Ou seja, Deus não nos pressiona para obedecer. Pelo contrário, nos dá o livre-arbítrio de obedecer. Escolhe, ou seja, eu coloco entre vocês dois caminhos, o bem e a morte. Escolhe, pois, a vida para que viva. Escolhe, não sei se vem por aqui não, escolhe. É uma escolha de vocês. Se vocês escolherem esse caminho, vocês vão viver. Então, isso significa não provocar a ira do filho. Não colocar cargas pesadas, questioná-lo na frente dos outros, chamar atenção. Isso é até, como é que eu posso falar? Isso é até prejudicial, né, para a criança, para qualquer pessoa ser chamada a atenção na frente de um público. Né? Então, a palavra a demonstração tem a ver justamente com ensinamentos assim, teóricos, ou seja, com correções. Ou seja, primeiro nós temos que fazer o quê? Entreter a criança. É como eu vi um vídeo no YouTube aí, de um doutor, ele querendo dar uma vacinazinha numa criança. Né? E ele começou a brincar com a menina assim, tem ali, a menina, assim, ele já com a agulha na mão, né? E tocava aqui, e a criança já bestinha, ele furou a criança. E a criança ficou assim, querendo chorar, mas não sabia se chorava, se era uma brincadeira. Por quê? Porque ele estava entretendo a criança. Né? Então, para quê? Para justamente dar um tipo de um castigozinho nela. Ela nem sentiu. Sentiu, mas pelo entretenimento que ela teve, foi algo assim que deu aquela choradeirinha, porque dói um pouquinho, que eu sou medroso para injeção. Mas ela não ficou com aqueles berros todos, chamando a atenção.
Por quê? Porque ela foi entretida. Então, o nosso primeiro exemplo de chamar a atenção dos nossos filhos é primeiro entreter, né? Chamar, como é que eu posso falar? Mostrar exemplos. Por exemplo, quando Yeshua queria dar um exemplo assim de correção aos discípulos por estarem preocupados com o que iam comer. O que eles faziam? Bando de frouxos, seus covardes. Não, olha os passarinhos. Vem cá, vê coisa linda esse passarinho. Veja, eles não plantam, não semeiam, não tem roupa, não estão preocupados com nada, e Deus alimenta ele. Dessa forma, estava entretendo ele para quê? Para dizer, vocês vão de pouca fé, confiem em Deus. Ele não disse primeiro assim, vocês não têm fé. Primeiro usou um exemplo, ok? Entreteu os discípulos, para depois dar uma exortação de que vocês tenham fé em Deus, que Deus vai, e Deus sabe que vocês precisam comer e precisam se vestir. Então não se preocupe, faz o papel de vocês e Deus faz o papel dele. É a mesma coisa, se eu me caso com minha esposa e eu sei das minhas obrigações, né? Eu tenho que dar um jeito, eu sei das minhas obrigações. Então Deus também sabe das obrigações dele. Desde que nós façamos o nosso papel. Ou seja, traçamos o nosso papel, Deus faz o dele. Qual é a promessa de Deus? Se vocês me obedecerem, essas bênçãos seguirão. Pronto. Obedecer, as bênçãos seguem. Desobediência, segue as maldições. Então, em Deuteronômio capítulo 6, no versículo 6 e 7, Moisés diz o seguinte, ó, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, que cada detalhe que a gente faz aos nossos filhos, ou seja, cada coisa que a gente faz na rua, em casa, quem vocês creem que estão mais observando? Os filhos. Por isso que o pai, ele ensina o filho com exemplo. É a mesma coisa, se um filho tem um pai que xinga a mulher, que bate na mulher, que reclama de tudo, ou seja, ele vai tomar esse mesmo exemplo quando ele se casar. De não respeitar a mãe, de gritar com a mãe. Porém, se ele tem um pai que toda vez está ali sempre tratando a mãe bem, sempre se divertindo, brincando, sempre não colocando as nossas diferenças, nossos problemas diante dele, pois ele vai crescer justamente da mesma forma. Então nós temos que dar justamente exemplo. Por quê? Porque a criança aprende observando. Ok? Elas aprendem pelo que elas veem. Então nós temos que ter muito cuidado com o que a gente diz, com o que a gente olha, com o que a gente escuta, as músicas que escutamos, o que nós fazemos. Né? Se nós pecamos, principalmente no dia de Shabat, porque tudo isso influencia as pessoas que estão ao nosso redor e também principalmente nossos filhos, para quem tem filho em casa. Eu não posso dar um exemplo do meu filho no Shabat, por quê? Porque ele vai pensar, não, Shabat é meio assim, meio bom e meio ruim. Ou eu guardo o Shabat completo, ou eu não guardo o Shabat completo. Então, para mim ficar no meu termo, eu tenho que decidir, eu não guardo, eu guardo. Se eu for guardar, eu tenho que procurar guardar da maneira em que foi estabelecida. Por quê? Porque eu tenho que dar o exemplo ao meu filho, para que quando ele cresça, né, o que é que se diz? Ele talvez não se desvie do caminho. Ensina o menino no caminho que se deve andar, e quando ele crescer, não se desviará dele. Então, como é que estou ensinando? Com o meu exemplo. Shabat é Shabat, festividade é festividade, mandamento é mandamento, X é X, para que meu filho cresça sabendo o que é que ele tem que fazer. E é justamente esse versículo em Provérbios capítulo 22, fala de quê? Que nós temos que mostrar a palavra do Eterno na prática. Ou seja, nós ensinamos a prática e também nos estudos bíblicos. Por quê? Porque uma vez em Curitiba, eu já gravei o livro de Provérbios todo para o Felipe já. E eu escolhi todos os vídeos, por quê? Porque naquela época, assim, eu tava, parecia um narrador de rádio. Nem eu me entendia que estava tão ligeiro que estava. É porque eu tinha muito pouco tempo no Shabat, né? Eu já trabalhava, eu já fazia um esforço muito grande para folgar o sábado. E no domingo, no mesmo sábado à noite, eu tinha que dormir muito cedo, né? Eu morava em Curitiba, acho que umas 7 horas eu já estava dormindo, 7 horas da noite. Terminou o Shabat, tomou um cafezinho, cama. Por quê? Porque 3 horas da manhã eu estava na rua. E se acordar 3 horas da manhã em Curitiba, a mesma coisa de você estar indo para uma guerra. Que é um frio e muito difícil. Então, assim, eu tinha que acelerar porque se eu ficasse... Eu gravava 2 estudos por dia, né, no Shabat. Então, era um de manhã e de tarde. Então, esse de provérbio era um... Amém. Aí eu excluí esses estudos e estou tentando outra vez gravar com ele. Por quê? Porque eu tenho que ensinar meu filho justamente a palavra e dando exemplo também. Ok? E em Provérbios capítulo 3, versículo 1 e 2,
né? E eu não estou aqui usando o normalmente que a gente usa aqui, né? Já os textos colocados no blog, etc. Porque eu tenho um problema com esse computador essa semana, não deu tempo de fazer esse rascunho. Porém, em Provérbios capítulo 3, nos versículos 1 e 2, disse: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Por quê? Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então, por isso que é importante a gente ter cuidado com os contatos que nossos filhos têm, com as amizades, o que é que ele está vendo, e principalmente nós também, o que é que nós estamos vendo, o que é que estamos ouvindo. Se o que a gente está ouvindo vai trazer benefício espiritual para mim e para meu filho, amém. Se não, isso tem que ser cortado do meio da gente. Por quê? Porque, principalmente música, né? A música ela tem um poder de influenciar as pessoas. Porque dentro do pensamento bíblico, onde está o mais sagrado, então, ou seja, qual é o mais sagrado de todos? Os Deus. E onde está o mais sagrado é onde está o mais profano. Está o mais baixo, o mais podre, está onde está o mais sagrado. E a música foi criada para quê? Não, a música foi criada para louvor a Deus. A música foi criada para Deus. Porém, a música foi... E por que vocês veem que hoje, quando uma pessoa, muitas vezes, ela quer matar alguém, ou ela quer fazer uma maldade, o que é que ela começa a fazer? Escutar música, essas músicas pesadas. Ou quando uma pessoa assim está querendo se lembrar de alguém, o que ela faz? Escuta a música. A música tem esse poder de te levar a você viajar no tempo, você, de repente, você tá aqui, eita, começa a lembrar da namoradinha da escola, aí você, de repente, tem aquela caída pela pessoa, de repente você, tomar uma bebida, tio. Né? Você já começa a lembrar do velho tempo, ou seja, a música começa a te influenciar a coisas que você via no passado. Então, por isso que onde está o mais santo, está o mais profano. Por quê? Porque, inclusive, isso se fala os rabinos dentro do livro de Cantares de Salomão. Porque o livro de Cantares de Salomão é praticamente, segundo os rabinos, é o lugar santíssimo da Bíblia. O livro de Cantares. Por isso que você vê assim que muito pouca gente, inclusive quase ninguém, comenta o livro de Cantares. Eu passei praticamente 3 anos estudando o livro de Cantares para fazer um comentário bíblico. 3 anos eu passei estudando o livro de Cantares. Eu tenho um livro de Cantares em hebraico em casa. E se vocês lerem assim Cantares de Salomão em hebraico, é coisa assim, você está vendo um filme pornô. Porque fala de órgão genital, fala de peitos, de seio, a tua boca e etc. Inclusive os rabinos proíbem jovens que é solteiro, ou seja, se o jovem tem 30 anos ainda, 30 anos, e ele é solteiro, ele não pode ler o livro de Cantares. Por quê? Porque o livro de Cantares está assim, grossíssimo. Então, aqui fala justamente isso que a gente tem em Provérbios 3 e 2, que temos que estar observando o que é que nossos filhos veem, escutam, falam, com quem eles convivem, ou seja, o meu privilégio, o meu dever é procurar fazer meu filho se envolver com pessoas que estudam a Bíblia, ou pelo menos que tenham uma fé na Bíblia. Por quê? Porque pelo menos meu filho não vai ter uma influência de outra pessoa assim que está pensando no mal, na maldade e etc. E voltando a Efésios aqui, capítulo 6, verso 5, Paulo fala: vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como ao Messias, como a Cristo. E a palavra servo aqui se refere não a empregados, senão a escravos, né? A escravo de quê? Ou seja, aos crentes que são escravos. Ou seja, por quê? Porque naquela época as pessoas eram escravas muitas vezes por não poder pagar uma dívida. Então, ela tinha que obedecer essas pessoas, ok? Então, muitas vezes, essas pessoas amavam tanto os seus senhores, os seus amos, que quando chegava a carta de alforria, que era no 7º ano, muitas delas não queriam ir embora, por amor ao seu servo. Então, o seu senhor, para demonstrar que essa pessoa estava livre e espontânea vontade, furava a orelha da pessoa. E dizia que essa pessoa é um servo livre, ele está aqui por amor. Né? E no verso 6 e verso 7 de Efésios, capítulo 6, disse: não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não aos homens. E é triste, por quê? Porque muitas vezes a gente vê crentes dando mau testemunho.
E não me refiro aqui a crentes aí da religião. Me refiro a crentes que se dizem agora estão no caminho verdadeiro. Porque o nosso testemunho, irmão, tem que ser, não vou dizer assim, impecável, porque isso na nossa esfera é um pouco difícil. Mas temos que, se a gente pode fazer, ter um testemunho de 90% e nós fazemos 50%, somos servos inúteis. Se eu posso fazer 90%, então eu tenho que fazer 90%. Então, a pior tragédia para um crente é dar mau testemunho. Por quê? Porque se dando mau testemunho, quem vai ser blasfemado não somos nós. A pessoa não fala mal de mim. Ah, esse cara que guarda mandamento, olha o que ele está fazendo. Ah, aquele que o Deus da igreja é mentira, o dele é verdadeiro. Por quê? Por causa do mau testemunho. Nós temos que ter um testemunho impecável, irmão. Impecável no sentido de quê? De procurar fazer o nosso melhor. Principalmente num dia, porque qual foi o sinal que Deus colocou para demonstrar que nós somos seus filhos ou seus servos? Pois o Shabat. Por quê? Porque os outros mandamentos nós guardamos aqui, dentro de nós. Nós amamos o próximo como? Aqui, fazendo uma obra, lógico, mas o mandamento tem que estar primeiramente aqui no meu coração. Porém, o mandamento de Shabat é um mandamento prático que você está fazendo. Você tem que demonstrar com o teu coração e com os teus atos, assim, ao vivo. Então, testemunho é tudo, ok? Por quê? Porque as pessoas só querem o quê? Um pingo na parede branca para dizer, não, tá mal pintada essa parede aí. Só querem um pontinho preto ali, mas ele tá com defeito, não presta. Por isso que Paulo, no escritor aos Hebreus, fala que nós somos o quê? Rodeados por uma nuvem tão grande de testemunhas. Tem muita gente nos observando. A gente pensa que não. Mas tem muitas pessoas que sabem, através do nosso comportamento, que nós temos uma fé diferente da deles. E ficam só observando. E se demos um passo em falso, olha aí, ó. Então temos que ter muito cuidado com isso aqui. E no versículo 8, Paulo fala, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Ou seja, qualquer coisa que a gente façamos, vai ter um fruto. Ou seja, por quê? Porque o Eterno, irmão, ele não é devedor de nada. Se a gente hoje está se empenhando em fazer Shabat, em guardar mandamento, com todo o sacrifício que nós temos no nosso país, isso terá uma recompensa. Porém, se for esperar essa recompensa agora, vai ficar difícil. Porque nem sempre as coisas agora. Eu penso nessa recompensa na eternidade. Por quê? Porque todas essas coisas que a gente possa receber aqui, vai ficar por aqui mesmo. E no versículo 9, Paulo fala, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, ou seja, para com os servos, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então aqui Paulo já está tratando aqui com os senhores, né, com os amos, para justamente falar que eles têm que ter amor aos seus escravos, aos seus servos. Assim como o Messias teve justamente o amor, ou seja, vocês são senhores, porém o Messias já veio. Então, se o Messias já veio, ele é senhor seu, que é senhor dele, e também é senhor dele. Ok? E o Messias disse aqui que não faz diferença entre pessoas. Por quê? Porque o Messias é senhor de todos, de ambos. Então, isso aqui se aplica justamente a nós. Toda essa comunidade de crente no mundo espalhada por aí, estamos seguindo justamente a Bíblia. Por quê? Porque muitas pessoas, por ter uma posição sem destaque, ou por ter um pouco mais de conhecimento, muitas vezes isso, infelizmente, acontece no nosso meio, de um modo geral. A pessoa se acha porque ela tem um conhecimento mais elevado, ela já menospreza certas pessoas, né? Ela já porque sabe comentar a Bíblia, o irmãozinho não sabe, então não dá muita atenção àquela pessoa ali. Ela vai dar atenção a quem? A quem também sabe um pouquinho da Bíblia, né, sabe um pouquinho comentar a Bíblia e sabe umas palavras hebraico. Então, isso a gente pode cair nesse erro aqui. Por isso que eu fico assim, até com medo quando eu recebo assim mensagem, mano, que maravilha, que estudo maravilhoso, diga amém, não converso muito não, por quê? Porque eu não gosto, porque as mesmas pessoas que disseram Hosanas, Hosanas, salva-nos, foi a mesma que mais tarde disseram crucificam. O jogador tá agora jogando bola aí, faz um gol, o campo inteiro, uau, esse é o cara, mito. O cara faz um gol contra, pronto. Ou passa 2 partidas sem fazer gol, o que acontece? Fora, fora. A mesma mão que aplaude
um espeto na mão, um chifre, com a boca saindo fogo. Não é isso. Quem leu já o livro de Jó, sabe que não é isso. Ele, inclusive, anda entre os filhos de Deus. Ele anda entre os anjos, porque o diabo é um anjo. Assim como ninguém fala mal do anjo da morte, né? Mas o anjo da morte também mata as pessoas. O anjo da morte e o diabo cada um tem uma função. A função do diabo é ser o quê? Um tentador. A palavra Rassatã tem a ver com isso, com o adversário. Ou seja, é como que no céu existe um tribunal celestial. E na terra existe um tribunal também. Assim como existe um tribunal aqui na terra que tem juiz, advogado, promotor, né, acusação, testemunhas, no céu tem a mesma coisa. No céu existe um tribunal, e nesse tribunal existe um juiz que é Deus, existe um advogado que é o Messias, e existe um promotor de acusação que é justamente o inimigo. E como eu provo isso, irmão? Pô, no livro de Daniel. Se fala justamente, que a gente vai ver daqui a pouco, uma batalha espiritual, não uma batalha de foice, de espada, de tiranos. É uma batalha de diálogo, uma batalha como se tem no tribunal. O advogado debatendo justamente com o promotor para chegar justamente a induzir o juiz a não dar ou dar justamente a sentença. Então Deus permite essas coisas aqui para a gente se fortalecer. Ok. Vamos lá. Ok. Então, estamos aqui no versículo 11, né, de Efésios 6, vendo que Deus permite justamente essas oposição, essa guerra espiritual, para que a gente possa nos fortalecer, para que possamos ser mais fortes. Por quê? Porque uma pessoa, como eu falei, que não tem oposição, é uma pessoa fraca. É uma pessoa que está ou seja, a gente tem que ter muito cuidado, irmão, se tudo está no próximo da nossa vida. Que a gente está vivendo em popa, que as coisas estão se abrindo assim, por quê? Porque isso é um perigo. É um perigo. Lembre-se que quando o povo de Israel estava no momento mais cheio de riqueza, mais cheio de vinho, o que foi que disse Isaías? Ai dos ébrios, dos bêbados de Efraim. A gloriosa coroa de soberba, por quê? Porque se encheram de riqueza, de prosperidade, não depende de Deus. Quem é agora, imagina agora um multimilionário, no dia de sábado, está pensando agora, eita, eu vou guardar o dia de sábado, gente. Tem um rapazinho no canal do YouTube que está fazendo estudo bíblico, eu vou parar para chutar. Claro que não. Essas alturas devem estar na sua lancha, no seu iate, nas suas empresas, nos seus negócios. É muito difícil uma pessoa com... Não é impossível, porque nós temos pessoas riquíssimas na Bíblia, como Abraão, Davi, muitas outras pessoas riquíssimas que seguiram sua fé. Porém, a gente viu que quando Salomão também teve muita riqueza, o que aconteceu? Seu coração se pendeu para o lado do mal. Por isso que no final da sua vida, ele escreveu o livro de Eclesiastes, a gente sabe que mais? Tudo isso é vaidade. Tudo isso é efêmero. Nada daqui viemos com nada e nada vamos levar. Então, em Apocalipse capítulo 3, no versículo 17, vejo que o Messias fala a uma igreja que estava indo próspera. Diz o seguinte, Apocalipse 3, verso 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Então, aparentemente, irmão, né, aqui diz, eles diziam que não tinha um problema. Nós somos ricos, estamos enriquecidos. Porém, o que Yeshua disse? Olha, vocês pensam que são ricos, porém vocês são pobres, vocês são desgraçados, miserável, pobre, cego e nu. Então, o grande perigo, irmão, é quando aparentemente as coisas estão assim de vento em popa. Por quê? Porque quando a gente está assim um pouco apertado, aqui a gente recorre. Eu já citei aqui uma vez aqui, quando a gente está com dorzinho de cabeça, o que é que a gente procura? A gente não procura nem Deus, a gente procura o remédio. Porém, se a gente souber que está com câncer, quem a gente procura? Pode procurar eterno. Por quê? Porque é um problema mais grave. Quando a gente está num aperto, a nossa confiança somente em Deus. Senhor, e me ajuda, e abre a porta, e faz isso, faz aquilo. Porém, quando muitas vezes o eterno dá esse escape, o que é que nós fazemos? Nos esquecemos de Deus. Só se lembramos dele no Shabat. Eita, hoje é Shabat, aleluia. Chega o domingo, a vida cotidiana volta a mesma coisa. Por quê? Porque nós já temos um período de tempo que vai estar para passar, mas quando as coisas apertam de novo, recorremos de novo,
né? Vamos orar. Eu digo isso por experiência própria, porque eu e minha esposa já passamos um tempo muito próspero. A gente não soube dar valor a essa prosperidade. Tempo assim que a gente gastava dinheiro como quem gasta água, porque minha esposa trabalhava para um dos homens mais ricos aqui do Nordeste, e viajando pelo Brasil, e assim, naquela época, se fosse hoje, minha esposa ganhava o quê? Uns 7 mil reais. E não sei onde esse dinheiro foi parar, irmão, que era tanto dinheiro que a gente não sabia o que fazer. Gastamos com tudo que a gente podia. Vamos passear, vamos para ali, vamos para shopping, vamos andar, vamos para restaurante, enfim. Não soubemos aproveitar. Por quê? E a gente já era crente, assim, crente na Bíblia. Já íamos na igreja, frequentava, eu inclusive era metido a pregador, mas quando veio essa bonança, eu virei as costas para Deus. Só tinha Deus aqui. Aleluia, Senhor, é Deus, é verdade. Amém, Senhor. Mas na minha prática, eu não tinha o eterno. Por quê? Porque a minha prática tinha, ou seja, eu devia pegar esse recurso que Deus me deu e investir no reino. Porém, eu não fiz isso. E depois de sair, mas as consequências vai vindo. Então, essa é a nossa tendência, irmão, de sempre estar se queixando. Por que, Senhor? Por que eu? Por que está se passando comigo? E por que não outro? E por que eu tenho que fazer isso, Senhor? Por quê? Porque ao invés de a gente estar se queixando ao eterno, pois, o que é que Moisés falou? Pois, alegrai-vos, exultai-vos, porque está próximo o vosso galardão. E se nós estamos passando por uma situação difícil, seja espiritual ou material, isso tem um propósito e uma missão de Deus para nós. Por quê? Porque serve como bagagem, ou seja, se eu estou passando por uma situação difícil, isso vai fazer o quê? Isso vai me trazer experiência. E de repente, do nada, o irmão Carlos também passa por uma situação que nunca passou. Eu, como já tenho experiência, o que eu vou fazer para ele, irmão Carlos? Isso aconteceu assim, 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 irmão. Eu vou fortalecer o irmão Carlos justamente na fraqueza dele. Por isso que Paulo falou, é na fraqueza que eu sou forte. Por quê? Porque Paulo tem experiência. Sei passar fome, sei passar frio, sei passar necessidade, sei ter a bonança. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando um atleta, quando um jogador, um corredor, ele tem um maior potencial, o treinador faz o que com ele? Pois coloca mais exercício para ele. Por quê? Porque sabe que ele tem um maior potencial. O que não tem, não treina muito, não. Mas o que tem potencial, esse é o que é o mais exigido. E a gente tem que ter muito cuidado, irmão. Nós, aqui, esse grupo aqui. Por quê? Porque nós estamos recebendo coisas aqui do Eterno, irmão, estudos bíblicos, não dizendo de mim, que em meus 17, quase 20 anos de igreja, eu nunca vi isso, irmão. Já fiz curso de teologia, já vivi meio de pastores e nunca vi ninguém com conhecimento bíblico que nós temos. Irmão. Nós estamos recebendo tesouro do Eterno. E cuidado, por quê? Porque a quem muito é dado, muito é cobrado, irmão. Por isso que eu falei aqui do testemunho. Nosso testemunho tem que ser fiel e verdadeiro. Por quê? Porque um dia o Eterno vai cobrar. E se o Eterno não cobrar, então, meu irmão, pode esquecer esse caminho. Por quê? Porque não somos filhos dele. Porque ele só corrige ao filho a quem ele ama. Então a gente tem que ter muito cuidado, muita consciência do que estamos fazendo diante das pessoas. Por quê? Porque nós somos luz dessa terra. Queira que não, nós somos luz. O Messias nos chama para quê? Para ficar cômodos em casa? Não. Para sairmos ser luz mesmo. Ok? E no versículo 12, Paulo vai dizer justamente o seguinte. Disse, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aqui é fundamental a gente entender isso aqui. Por quê? Porque no momento que a gente entende que a oposição que nós temos, ou seja, é boa para nós, ok? Se a gente entender e tivermos consciência de que o rechaço que a gente recebe de muitas pessoas também é para o nosso bem, ok? E lembrando, irmão, que quando uma pessoa nos ataca, ou fala mal da nossa fé, ou nos critica, não é a pessoa. A minha luta não é contra a minha sogra, contra meu sogro, contra meu cunhado, contra meu irmão, contra minha mãe. Deus me livre, a minha luta é contra quem? Essas hostes espirituais da maldade. Nós não podemos ficar com raiva de alguém que de repente, eita, crente fuleiro. Guardou, isso aí é do diabo, essa seita. Ou seja, não é a pessoa que está dizendo isso aí.
essa hostes, essa potestade que está usando a boca dessa pessoa. Por quê? Porque, inclusive, Pedro disse, Senhor, não, Senhor, eu morrerei por ti. Não vai, não. Quem está falando na boca de Pedro? Por isso que o Messias falou, para trás de mim, Satanás. Ele pegou Pedro, colocou nas suas costas e repreendeu Satanás, porque a briga, a discussão não era com Pedro. Ele não repreendeu a Pedro. Colocou Pedro atrás da costa dele assim, ou seja, ele ficou com o escudo de Pedro e disse, para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque ele entendeu que o problema dele não era com Pedro. Então, o nosso problema não são as pessoas, são essas hostes, ok? Que justamente essa oposição espiritual dessas potestades que querem justamente nos fazer o quê? Desistir, abrir nossa boca, falar besteira, falar coisas que nos levem a ficar amargurado, entendeu? Então, a nossa pergunta é justamente a seguinte: quem são essas hostes? Quem são esses principados? Porque todo mundo, né? Não todo mundo, todo o mundo físico, todo o mundo natural em que nós vivemos, irmãos, é um reflexo do mundo espiritual. E como o mundo natural, existem, por exemplo, autoridades, juízes, governadores, presidentes, policiais, etc. Existem grupos de autoridade no mundo físico, da mesma forma existe na região celestial. Isso se conhece como o concílio celestial. Isso é um concílio. Essas hostes aqui já não faz parte do concílio. Quem faz parte do concílio aqui é Satanás. Essas hostes aqui são demônios. Porque são demônios. Porém, Satanás faz parte do concílio. Entendeu? Então, existe um concílio. E nem sempre a gente pensa assim, eita, aquilo ali é do inferno. Porque lembra-se que quando Deus estava falando com o povo, com sua corte, perguntando quem queria induzir Acabe, saiu um espírito do meio do Deus, ali, no meio do povo dos anjos de Deus, e disse, eu sairei e serei um espírito de engano na sua boca. Então, veja aqui no meio de Deus, no meio do eterno, saiu o quê? Um espírito. Foi criado naquele momento para ser um espírito de engano na boca de todos os profetas de Acabe. Entendeu? Então, nesse sentido aqui, irmão, existem governadores, existem príncipes. Por exemplo, vocês sabiam, claro, eu acho que ele deve saber, que no Brasil, em todas as nações, mas eu vou usar aqui o Brasil como exemplo, tem um príncipe dessa potestade que governa o Brasil, como governa qualquer outra nação. Cada nação tem um. E onde eu vou provar isso a vocês? No profeta Daniel. Daniel capítulo 10. E aqui nós vamos ver um exemplo que vai corroborar justamente com isso aqui. Que em cada nação, irmão, tem um principado, tem um príncipe que governa sobre essas nações. Oi? Não, daqui tá mais do que viu. O de Curitiba é só um marionete. Então, vamos a Daniel capítulo 10, versículo 13, ok? Diz o seguinte: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Certo? Assim, ele governa essas pessoas. Ele que dá poder. Porém, essas hostes espirituais que Paulo menciona são os demônios, são os espíritos maus, malignos. Vamos dizer assim, como se o Janagira, os Maria Mulambo. Então, aqui se menciona Daniel capítulo 10, verso 13, um príncipe de um reino da Pérsia. Então, ou seja, é uma luta que a gente não pode ver. Essa é a batalha espiritual. Houve uma batalha entre Miguel e esse príncipe da Pérsia. Agora, não foi uma batalha assim de Miguel se levantar e vamos guerrear a espada e até um ter a sangue do outro. Isso é um concílio celestial. Por quê? Porque qual era o objetivo de Daniel aqui nessa luta? Trazer uma resposta da oração de Daniel. Então, ou seja, por que o anjo ia brigar para trazer uma resposta? Não, o anjo, esse príncipe da Pérsia estava contestando justamente o pedido da oração de Daniel. Como que o povo de Israel não merece, Senhor. Eles não merecem receber essa oração, porque eles pecaram, eles a lei. Ou seja, o promotor de justiça. Eles erraram. Não, eles não podem.
E Daniel estava mostrando argumentos, Daniel não, é Miguel, perdão, mostrando um argumento para o Eterno, que sim, que podia responder essa oração de Daniel. Então essa é a batalha espiritual. Não é essa guerra que a gente vê nos filmes aí de Satanás, e os anjos indo como que os gafanhotos para matar os outros. Não, é uma briga, uma guerra no sentido de dialogar. Como um tribunal de justiça mesmo. Que há um debate acalorado e fulano e tal, e está ali o acusado, que era o povo de Israel, representado justamente por Miguel, e esse príncipe da Pérsia dizendo que não era necessário responder a oração de Daniel. Por quê? Porque o povo desobedeceu a lei. Inclusive, no próprio capítulo, no capítulo 9 de Daniel, faz o que? Ele começa dizendo como? Nós temos transgredido a tua lei, e a maldição e o juramento veio sobre nós. Ou seja, transgrediram a lei, e disse o quê? Que Deus enviaria a maldição e o juramento. Agora, a palavra maldição que aparece no versículo, no capítulo 9 de Daniel, capítulo 9, não sei se é o versículo 3 ou o versículo 4, fala que a palavra maldição e juramento, a palavra maldição em hebraico, é o nome de um Deus, de uma religião que nós temos aqui no mundo, que é justamente a palavra Allah. Ou seja, Deus enviou justamente essa maldição para quê? Porque realmente é uma praga. Porque a intenção justamente desse império, que cada vez mais cresce no mundo, é de destruir justamente o povo de Daniel. O povo de Yeshua. Por quê? Porque o Messias falou que sempre haveria o quê? Uma batalha entre quem? Entre Jacó e Esaú. Como o rei Saul, que ser bondoso com um rei chamado Aquilas, não sei se é Aquilas, Aquilas, né? Ele não quis matar esse rei, achou melhor deixar ele vivo. Por esse rei aí, veio justamente o descendente dele no tempo da rainha Esther, chamado Amã, que quis aniquilar o povo judeu. E dele vem em todas as gerações. Inclusive, essa última guerra final, os rabinos dizem que será uma união entre o cristianismo apostata e o Islã. Vão se unir todas essas religiões, por quê? Para justamente tomar posse de Jerusalém. Inclusive, já estão assim, já ficando já doido, porque muitas nações estão colocando a embaixada em Jerusalém. Por quê? Porque eles querem esse pedaço de terra a todo custo. Toda briga é por um pedaço de terra. Então, essa é uma batalha espiritual que existe, ok? É uma luta espiritual. Então, esses principados têm a ver com regiões, com países. Cada país tem um príncipe desse que governa sobre o nosso país. Incluso aqui no país, ou seja, cada país tem um problema diferente, irmão. Você vê que no país de Israel, qual é o problema de Israel? Pois justamente a guerra, conflito, né, bombardeio por causa da terra. Qual é o problema, por exemplo, vamos supor agora, o problema da Venezuela? A fome. Então, o que opera justamente na Venezuela é um príncipe que tem o poder de trazer catástrofe, fome. No Brasil, vamos dizer que o Brasil, o príncipe daqui do Brasil é a pessoa que traz justamente corrupção. Roubo, narcotráfico, enfim. Ou seja, então, cada nação tem um principado que traz justamente a consequência que esse país vai passar. Então, essas potestades são justamente, ou seja, nós podemos ver a nível mais elevado, mais particular, que se opõe justamente contra a gente, ao tratarmos de quê? Ou seja, ele se opõe como? Criando obstáculo, para que a gente não conclua o plano do Eterno. E qual é o obstáculo que nós temos aqui no Brasil? Pois dificuldade financeira, corrupção, desemprego, desemprego, ou seja, isso é difícil, porque quem tem dinheiro, irmão, guarda mais mandamento. Quem tem dinheiro guarda mais mandamento, por quê? Porque para fazer uma festa tem que ter dinheiro. Ninguém faz uma festa sem nada. Para fazer uma festa tem que ter comida. Para ter comida tem que ter dinheiro, tem que ter deslocamento, tem que pagar alguma coisa, um lugar, enfim. Quem tem dinheiro guarda mais mandamentos. Então, eles criam um obstáculo para a gente não obedecer ao Eterno, para a gente não concluir esse plano que o Eterno tem. Então, essas hostes espirituais, que se fala de potestades, nós já vimos o que é potestades, hostes espirituais são as multidões, são os exércitos, ok? E esses são os que controlam. Ou seja, esses exércitos espirituais, essa hoste, são os que controlam os políticos.
Porque toda essa politicagem, inclusive muitas pessoas dizem assim, nós temos que obedecer às leis, às autoridades postas por Deus, que está lá em Romano. Agora eu pergunto, nós temos que obedecer, como diz em Romanos? E por que não? Porque ele fala, nós temos que obedecer toda a autoridade constituída por Deus. Exatamente. Porque imagine só o povo judeu na época da Alemanha obedecendo a Hitler. Hitler é nosso... não, vamos obedecer. Claro que não. Se as pessoas passarem a ler a Bíblia, como a gente faz, verso por verso, o próprio texto vai dizer que tem que ser uma pessoa, um governante, que ensine a palavra de Deus. Que esteja justamente se enquadrando naquilo que o Eterno quer. Eu não posso obedecer um governo corrupto. Ok? Eu vou obedecer a lei do país, desde que essa lei não me interfira na minha guarda ao Shabat, aos mandamentos. Isso nós temos. Uma coisa que eu admiro muito nos adventistas é que eles não fazem nada na sexta-feira à noite também. Inclusive, eles faltam faculdade. E você nunca viu assim um adventista preocupado assim, vou perder a prova. Então, como a gente diz, dão 70 nele, mas eles não vão. Inclusive, tem escolas que adequam-se a eles. Porque não vão mesmo, não. Entre obedecer o Eterno. Até porque hoje em dia, irmão, o que é que esse sistema educativo do Brasil tem a ensinar a gente mais? Mais nada, irmão. Aí, correr tanto para o Enem e qual foi o tema do Enem? Ou seja, agora se elencar isso no sábado, onde muitos... Eu não vou nem que se for na terça, mas no sábado. Então, veja como... Então, é a mesma coisa. Eu não tenho nenhum prazer mais de mandar o Felipe para a escola, porque ele não aprende nada. Talvez, não sei se isso vai acontecer, que talvez dê uma melhoradinha agora. Talvez. Eu não estou acreditando mais em nada. Mas o meu pensamento não é mais... Porque não tem nada a ensinar mais, mas só coisas que divirtuam a pessoa da confiança no Eterno. Então, essas hostes espirituais são quem governa os políticos, ok? Por quê? Porque todos os políticos estão debaixo de um controle espiritual. Porém, esse exército, essa hoste aqui, eles não são autônomos, eles não trabalham independente, eles têm uma autoridade. Todos eles aqui têm uma autoridade. E quem é a autoridade deles? Autoridade suprema. Pois o Messias. Por quê? Porque o Satanás, quando não quis tentar Jó. Porém, só tentou Jó porque Deus lhe deu permissão. O diabo, nós podemos dizer que ele é um cachorro de coleira, ele só vai onde o dono quer. Longe de pensar que o diabo está aí fora pensando, vou destruir esse grupo aí, talvez ele esteja nem pensando na gente. Porém, Deus pensa, olha, tá vendo aquele povinho ali embaixo? Estão meio assim, vai lá dar uma sacudida neles ali. Não mata eles não, tá? Mas dá uns cascudos neles lá embaixo, para eles se orientarem. Então ele vem e faz o que tem que fazer. Porém, se Deus não der ordem, ele não faz nada, irmão. A Bíblia fala que não cai uma folha de uma árvore que não seja permissão de Deus. Nada. Foi o diabo. Porque, na verdade, você vê que quando Jó estava passando por aquele problema lá, disseram que, de repente, deu uma notícia a Jó, que Jó perdeu o filho, etc. Os filhos, de repente, foi uma notícia atrás da outra. Esse Jó é o fogo do céu e queimou com tudo. Ou seja, o fogo veio do céu, irmão. O fogo, você vê a intenção. O fogo vem de Deus. Mas quem foi que executou? Satanás. Você vê uma consequência atrás da outra atrás de Jó, acabaram com tudo, Jó. Satanás tocou. Porém, quem deu a permissão foi Deus. E seria até bom, né, se esse pessoal, por exemplo, de seguro, lesse esse livro de Jó, entendesse esse conceito bíblico, para mudar a cláusula, não sei se já mudaram, né, porque dizem que o seguro não cobre, como é que chama? Acidentes naturais. Porém, na verdade, quem sabe que foi o diabo que derrubou o pé de árvore para quebrar o carro do Marcos? Fala lá pro carro tá debaixo de uma árvore. Não é verdade? Ou seja, ao invés de dizer que, ao invés de colocar, nós não cobrimos, como é que chama? Acidentes naturais, nós não cobrimos acidente do diabo. Ai. Então, em Hebreus, capítulo 2, verso 8, diz: todas as coisas lhe sujeitasse debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou
que ele não esteja sujeito, mas agora ainda que não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. 1 Pedro, capítulo 3, verso 22, disse: o qual, falando do Messias, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Então, quer dizer o quê? Que qualquer coisa que passa na nossa vida, cada prova, cada dificuldade, cada problema que aconteça conosco, está controlado por Deus. Deus tem controle absolutamente de tudo. Por quê? Porque nada saiu do controle do Eterno. Inclusive, até essas próprias traduções que a pessoa diz assim, que isso é tradução do padre. Que tradução do padre, coisa nenhuma, rapaz. Simplesmente Deus utilizou o padre para traduzir a Bíblia, porque se não fosse a Igreja Católica, nós não tínhamos Novo Testamento, não tínhamos nem Bíblia. Em certa parte, Deus usou a Igreja Católica. Por quê? Porque o que é que aconteceu? Quem foi chamado a ser luz para as nações? Israel. Porém, Israel falhou no seu chamado. Então, Deus tinha que usar outro meio. Deus tem que cumprir sua palavra. Independentemente das distorções que se colocaram, dos pensamentos dos padres da igreja, não mudou nada, irmão. Eu agora só leio a Bíblia que está com o nome em hebraico. Ou seja, como que a João Ferreira de Almeida, essa Bíblia, ou seja, como não é Bíblia, mas é um livro que qualquer. Teve um propósito, nada, porque se eu disser que a Igreja Católica foi a tradução distorcida, então Deus perdeu o controle. O controle está debaixo, justamente, das mãos do Eterno. Então, qualquer coisa que aconteça em nossas vidas, o Messias não vai deixar a gente ser provado mais além do que nós possamos suportar. Então, agora Paulo vai dar respaldo justamente para a gente concluir de como a gente lutar de maneira espiritual. Já que ele mostrou aqui que existe uma batalha espiritual, existe uma guerra, existe seres que querem justamente nos destruir. Então, ele agora vai nos dar meios para a gente saber como lutar essa batalha. E no versículo 13 de Efésios 6, disse, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Ou seja, qual é esse dia mau aqui que menciona? Pois o tempo presente, cada dia tem o seu mal. Então, o tempo em que nós, ou seja, e o tempo mal aqui é um tempo em que, porque a palavra mal está conectada com o quê? Com escuridão. Ou seja, no dia de trevas, ou seja, num dia que não domina a luz, ok? Num dia que no dia da falta de conhecimento, na falta de Torá, ok? Então nós sejamos firmes, como? Justamente, estamos aí ele aqui vai dizer como nós possamos sobreviver a esses dias maus, esses dias em que a Torá, talvez a gente não tenha mais essa oportunidade aqui de estar falando o que a gente está falando. E no verso 14, ele fala, estáis, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Ou seja, e quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, né, ou seja, lembre que Paulo, irmão, ele não estava aqui pensando, que muitas pessoas ainda usam aqui, que Paulo aqui estava pensando no soldado romano. Claro que não. Paulo era um judeu, um rabino, ia lá pensar em soldado romano. Agora ele estava preso, unido com um soldado. O apóstolo Paulo estava com um soldado preso, ok? E seguramente Paulo, ou seja, qual é o texto na Torá que fala disso aqui nos profetas? Porque se Paulo é um erudito, é um rabino, e a escritura na época de Paulo era o Antigo Testamento, então, onde Paulo arrumou isso aqui? Estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Paulo estava pensando em Isaías capítulo 59. Porque em Isaías 59 vai citar praticamente essas mesmas coisas aqui. No verso 17 de Isaías 59, porque em Isaías 59 se relata o quê? Que Deus, ele não encontrou ninguém na terra andando na verdade. Você não encontrou um justo, ninguém que fizesse justiça. Então, o que é que diz o capítulo 9? Que Deus enviou seu braço, ok, que é o Messias, e deu a vitória a ele. Aí no verso 17 de Isaías 59, disse, pois vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça. Ok? Eu vou ler só até essa parte aqui que se fala, e vestiu-se de justiça. Agora, isso aqui quer dizer o quê? Ou seja, que a nossa fortaleza, ok, deve ser quem? O Messias. Ou seja, é como Abraão tinha o escudo de Abraão, o mag de Abraão,
Davi, o escudo de Davi. Então, nós nos vestimos em quem? No Messias, ok? E o Messias é justamente a armadura de Deus, que nos protege. Por isso que quando ele foi repreender Satanás, quando disse, usando a boca de Pedro, o que ele fez? Ele protegeu a Pedro. Colocou Pedro atrás dele e proferiu as palavras para Satanás. Por quê? Porque ele sabia que Pedro não tem nada a ver com a história. Simplesmente Pedro deu uma brecha para que o inimigo falasse através da boca dele. E naquela época, irmão, as túnicas eram túnicas longas, lógico, né? E se incomoda, ou seja, as túnicas, elas incomodavam, por exemplo, a pessoa se movimentar de forma ligeira. Porque eu em Curitiba andei com pessoas que andavam de túnica. E é como um vestido, irmão. Um vestido meio ajustado. Você não consegue dar passos largos, né? Então, o que é que se fazia? Antes de se colocar a armadura, a pessoa cingia-se aqui com um cinturão. Por quê? Porque como que para levantar um pouco a túnica, isso dá liberdade da pessoa se locomover. Por isso que se fala aqui, se cingir com justamente essa couraça, com essa justiça. Entendeu? Então, nesse sentido aqui, esse cinturão era para dar justamente liberdade à pessoa de se movimentar, de ter de andar rápido. Porque na guerra você não pode estar andando que nem tartaruga. Você tem que se locomover. Então, por isso que Paulo fala aqui, ó, estáis, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade. E todos nós aqui, e as pessoas que sempre nos acompanham, já sabem o que significa isso aqui, que a palavra verdade, de uma perspectiva bíblica, é a palavra de Deus. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, andar nas Escrituras, andar nos mandamentos do Eterno, na palavra de Deus, é estar cingido com a verdade. Então, ele continua dizendo o seguinte, e vestida a couraça da justiça. E a couraça justamente era um objeto que se colocava aqui no peito, para se proteger, né? Ou seja, cobrir toda essa parte aqui, proteger também o órgão genital do homem. É um colete, só que um colete um pouco longo, que inclusive tem alguns que era como se fosse assim, um tipo de maiô, né? Proteger por quê? Porque de repente um chute ali já era, né? Não precisa nem uma flecha. Então, já era, desmontar o soldado. Então, a couraça era para proteger justamente não somente o peito, como também os órgãos genitais do soldado. Então, esse escudo corporal fazia o quê? Repelir as flechas. É por isso que Deus foi tão tremendo assim que quando mandou Acabe para a guerra, veja que a flecha atingiu aonde? O rei Acabe. Bem aqui nas axilas, porque a couraça não cobriu isso aqui. O braço. E aqui fez lá o quê? No coração. Puf. Ou seja, foi Deus mesmo que pegou aquela flecha e puf. Porque é impossível, no meu não acertar aquilo ali, o cara não mudando de jeito bem certinho. Deus, porque o rei Acabe era um rei mau, além de ser do povo de Israel, era um rei que estava pervertido. Então, com isso aqui, o que quer dizer aqui? Que eu tenho que me vestir da couraça de justiça, que eu não posso atuar em minha própria justiça. Eu não posso. A Bíblia fala que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Não posso agir em base ao meu temperamento. Eu tenho que agir em base à justiça de Deus, ok? Então, eu obedeço, eu cumpro. Então, o que é que está acontecendo comigo? Eu vou estar justamente confiando no Eterno, e a justiça do Eterno é quem vai justamente operar. Por quê? Porque a justiça do Eterno, ela é eterna. E a sua lei é a verdade. Agora, em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 12, Paulo fala o seguinte: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe e não caia. Por quê? Porque o perigo, irmão, é quando a gente está muito confiado assim, eu guardo o mandamento, eu estou guardando o Shabat agora como ninguém, tá? O negócio agora em casa está nos trinques, andando na linha. Aí onde mora o perigo? Por isso que Paulo aqui falou, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Por quê? Porque se eu me vestir da couraça de justiça do Eterno, ok? A justiça do Eterno vai fazer o quê? Pois vai me proteger, vai me justificar, ok? Então eu vou andar em quê? Pois na sua justiça. Agora, quem é a justiça de Deus? O Messias. O Messias, Yeshua, é a justiça. E no verso 15 de Efésios 6, ele diz, e calçado os pés na pregação do evangelho da paz.
Ou seja, que aonde eu e você for, onde nós formos, irmãos, nós temos que estar prontos a falar. Não percamos tempo, porque o Messias falou que os dias são maus. Os tempos se abreviarão, irmão. Qualquer oportunidade que a gente tiver de falar da palavra de Deus, não percamos tempo. Porque quem sabe, vamos supor, eu estou no metrô, pensei que alguém perto de mim assim, e começa a puxar a conversa comigo aqui, e de repente eu tenho a oportunidade dela me dar brecha para falar da Bíblia, e eu não falo. Aí essa pessoa sai, vai embora dali, se embora. De repente essa pessoa levou um acidente e morreu. Agora, se Deus quisesse através de mim salvar essa pessoa, e essa pessoa fosse uma pessoa que ganhava centenas de almas para o reino, de quem Deus vai requerer as almas dessa pessoa? Pois de mim. Por isso que Paulo fala, se te mostrar, Paulo não, é Salomão. Se te mostrar é frouxo, no dia da angústia, a tua força será pequena. Não podemos perder tempo, não temos que temer. Não precisa falar de grande coisa, de revelação da Bíblia, não. Fala, não, mas se você fala da Bíblia aí, explicar a Bíblia da pessoa, mostrar o ponto que ela não está vendo. E depois, se ela não seguir, é um problema dela. Porém, eu tenho que fazer o meu papel. Cada vez que o Messias andava em uma cidade, entrava numa aldeia, o que é que ele fazia? Ia bater papo assim, e aí, gente, como vocês estão? E aí, já comeram hoje? Não, a função principal do Messias era falar da palavra de Deus. Quem ficou, ficou. Quem não ficou, tanto é que a multidão, quando queria ir embora, o que é que ele disse? Vocês não querem também, não? Não, mas nós iremos para onde? Se somente tu tem a palavra de vida eterna. Então, temos que ter muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado, irmão. Assim, porque a gente está vendo aqui que isso aqui é uma batalha espiritual. Se estamos numa batalha espiritual, irmão, ou a gente entra na guerra, ou a gente não vai. Lembre-se o que aconteceu com Gideão, né? Que somente os valentes, os frouxos foram para onde? Pode votar, gente. Por quê? Porque isso aqui é uma coisa séria. Isso aqui não é brincadeira da gente estar lendo a Bíblia assim, como se fosse um gibi. Isso aqui é algo sério. Então, cada vez que nós temos a oportunidade, não percamos tempo. Por quê? Porque o inimigo também não brinca. O inimigo não perde tempo. E cada tempo que a gente perca, isso é justamente uma chance que estamos dando para quem? Para o adversário trabalhar. Por quê? Porque tem um ditado popular que fala o quê? Que mente vazia é oficina do diabo. Se você não está preenchendo a sua mente e a mente de outra pessoa com a palavra de Deus, imagina eu conversando com alguém de mente vazia sobre futebol. Ou seja, quem é que eu estou falando com essa pessoa? Estou jogando ela no buraco. Então, por isso que aqui o apóstolo Paulo fala isso aqui, ó. E calçados os pés na pregação do evangelho da paz. Ou seja, que temos que manifestar uma mensagem aqui de reconciliação. Falar daquilo que Deus quer. E no versículo 7 de Isaías 52, veja que interessante. Isaías 52, verso 7 fala o seguinte, ó. Quão formosos são os pés sobre os montes, os pés dos que anunciam as boas novas. Ou seja, quer ter o espaço bonito, quer andar realmente belo, pois anuncia o evangelho. Porque na mentalidade bíblica, é interessante que eu sempre friso isso, eu presto muita atenção nisso assim, quando eu vejo um estudo bíblico de um judeu, ou uma reunião de uma sinagoga, irmão. Eles não estão preocupados assim em mostrar a beleza de veste. É tudo igual. Tudo igualzinho. Não tem sapato branco, outro preto, outro vermelho, não. É tudo sapato preto, calça preta, camisa branca, chapéu, equipar. Pronto. Ninguém fica... Porque a nossa mentalidade é o quê? Andar, ou seja, ter uns passos bonitos, então um sapato bonito, uma roupa bonita. Porém, para os discípulos, o que é que o Messias disse aos discípulos quando eles foram enviados às nações? Para não levar nada. Nada que chamasse atenção. Por quê? Porque se eu estou muito arrumadinho demais falando com a pessoa, não que eu vá também de despregnado, mas se eu for muito arrumadinho assim, a pessoa vai prestar atenção aqui. Poxa, onde você comprou esse sapato, irmão? Esse cinto, onde você comprou esse cabelo? Nossa, que lindo, rapaz. Rapaz, que maravilha. Ou seja, já desmantelou tudo, e você não vai fazer... Ah, é que eu trabalho com cabelo, sabia? Pronto, já acabou a conversa de Bíblia. Minha tia faz essas coisas aí. Então, quão formosos são os pés sobre os montes dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina.
Verso 16 de Efésios 6. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E o escudo, naquela época, o escudo servia para cobrir todo o corpo da pessoa. Depois que se usa muito assim o escudo de Davi, e daí se diz que toda controvérsia, que vem o símbolo da estrela de Davi, enfim, toda a controvérsia que diz que no escudo de Davi tinha uma estrela de Davi. Enfim, é um tema que eu não vou meter nesse tema, porque já foram achados fragmentos em Israel com a estrela de Davi, ok? Um diz que é pagão, outro diz que não, porém foram achados vasos, ok? Com um peixe, com a menorá e com a estrela de Davi, os três juntos. Vaso do tempo do Messias, o tempo de João Batista. Então, dizer também que é pagão, não sei. Mas se acharam vaso de 2.000 anos atrás, é porque os discípulos usavam essas coisas. Sabendo que o símbolo da bandeira de Israel é a menorá. Porém, é aquela coisa, o diabo não cria nada. Ele distorce as coisas. Se fizeram do escudo de Davi algo da maçonaria, algo do ocultismo, isso foi inimigo. Porque também o tetragrama sagrado está dentro do ocultismo. Está dentro da Igreja Católica. Está na maçonaria. Então agora vamos tirar o tetragrama da nossa vida, porque, não, isso aí faz... Esse não é o nome de Deus, não, porque... Não, claro que não. O inimigo pegou e distorceu as coisas, simplesmente. Então a gente vê pessoas brigando na internet, que não, porque Davi usava a estrela pagã. Gente, aprenda a viver a Bíblia primeiro. Veja a palavra, que todas as coisas um dia vai ser revelada, irmão. Não nos preocupemos com o que nós não sabemos. Nos preocupamos com o que nós sabemos. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, transgride a Torá. Então, aqui, se a gente tem essa fé, e a fé tem a ver com o quê? Com fidelidade ao que está escrito. Então, cada vez que o maligno te ataca com dúvidas, com pensamentos, com temor, ok? O que é que nós temos que fazer? Pois nos agarrar ao que está escrito. Vocês sabiam que as pessoas que têm mais chance de ser atacadas pelo diabo são as pessoas que menos conhecem da Bíblia? É verdade. Sabe por que Eva foi enganada? Porque Eva não conhecia da Torá. Quanto menos nós sabemos da Bíblia, mais chance nós temos de ser enganados pelo diabo. Por quê? Porque o nosso escudo da fé, irmão, fé tem a ver com o quê? Com fidelidade. O que é pecado? Transgredir a lei. Se eu não conheço a lei, então facilmente eu posso transgredi-la. Por isso que em Tiago capítulo 4, verso 7, o que é que Tiago fala? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E como é que eu me sujeito a Deus? Pois, guardando os seus mandamentos, obediência. Agora, para mim obedecer, eu tenho que conhecer. Eu tenho que estudar. Então, as pessoas que menos estudam a Bíblia são as pessoas mais propensas que têm para o inimigo enganar. Por quê? Porque você não tem como se defender. Imagina agora uma pessoa chega para uma pessoa que não sabe sobre, por exemplo, sobre a história, por exemplo, do contexto hebraico, antigamente, do nascimento sobrenatural. Porque, que queira que não, Adão foi criado de forma sobrenatural. Né? Isaac nasceu de uma forma sobrenatural, porque Sara não tem mais condição de dar a luz. Inclusive, a Bíblia não fala que Sara conheceu Abraão. Como se diz que Adão conheceu a Eva. Que a palavra conhecer em hebraico tem a ver com ter relação. Não se diz que Sara conheceu a Abraão. Jó diz que ele foi formado pelo Espírito de Deus. O livro de Jó fala que ele diz que ele foi formado pelo Espírito de Deus. Então vamos supor que nós não conhecemos nada dessa cultura. Chega alguém e sabia que esse nascimento virginal, negócio de Jesus, veio do céu, isso é do paganismo? Aí a pessoa que não tem um fundamento bíblico vai pesquisar onde? Pois em sites que falam justamente sobre o paganismo. Ela vai começar realmente essa história de que nascimento de sair dos deuses. Ela vai começar a descrer que realmente o Messias é divino, que não, enfim. Por quê? Porque ela não vai buscar em fontes bíblicas, ela vai buscar em sites que vai falar contra justamente essa doutrina. É a mesma coisa a pessoa que fica negando, por exemplo, assim, que Deus pode se manifestar em carne ou não. Onde é que ela vai buscar as informações? Pois em site que é contra a doutrina. Ela não vai pesquisar na Bíblia e na cultura do povo que escreveu a Bíblia, para saber o que é que eles pensavam, não o que pensa eu. Porque a Bíblia não foi escrita no contexto de um saque brasileiro. Foi escrita no contexto de um povo que tinha um pensamento, naquela época, em hebreu. Então, para mim saber se isso é verdade ou não, vou pensar, vou saber o que diz os rabinos do 3º século.
Pensar os rabinos que pensavam antes de Maimônides, para saber o que eles diziam. E vamos encontrar coisas assim, vamos ficar, puxa vida, e agora? Porque eles criam nessas coisas. Então, em vez de eu buscar justamente insights de ex-pastores, que agora eles estão fazendo caminhada na fé, que isso é paganismo, que não sei o quê, que o nascimento é pagão, que não sei o que é pagão, que Jesus não pode ser divino, que é pagão, porque os deuses desceram do céu em forma de homem, de Deus, era metade Deus, metade homem, então isso é balela. Ou seja, então a pessoa está sendo enganada por quem? Pelo diabo, por não conhecer a palavra. Então esse é o grande problema que nós temos, de não termos um tempo, nem que seja 1 hora por dia, nem que seja ler. Porque no livro do Apocalipse fala que bem-aventurado os que leem, não diz nem os que entendem. Os que leem o livro dessas profecias. Se você lê, 1 hora você aprende, mano. Quando você for ler outro texto mais na frente, você vai se lembrar do que você lê. Peraí, isso aqui está conectado com o Apocalipse, que fala isso, isso, isso. Ah, rapaz, significa isso, isso, isso. Você vai começar a montar as peças do quebra-cabeça. Porém, se você nunca leu, você vai ler um texto aqui, bem-aventurado os pés do que anuncia as boas novas. Eita, e agora? Ou seja, que boas novas eram no tempo de Isaías? Pois é a palavra de Deus. Então, se nós temos justamente dúvida com a palavra de Deus, é nessa dúvida que o inimigo vai justamente lançar os seus dados inflamados. Na dúvida. Porque a única maneira, o único poder, irmão, o único poder que o diabo tem, não é de chegar aqui e se manifestar em mim e em você. Que Deus nos livre. É de nos enganar, irmão. Esse é o único poder que o diabo tem, nos enganar. Como é que ele quis vencer o Messias? Através do engano, irmão. Distorcendo a palavra. Se o Messias não conhecesse essa palavra, o que é que aconteceria? O Messias aceitaria a proposta dele. Porém, como o Messias era a própria palavra, disse, espera aí, Satanás. Em nenhum momento o diabo disse assim, ó, o que tu tá falando não é mentira, não. O que ele tá falando é verdade. Foi entregue o reino a ele, está escrito. Porém, estava distorcendo o que estava escrito. Então, eu podia também dizer que, olha, o diabo citou um versículo que fala que dará onda aos seus anjos. Eu não vou crer mais nesse versículo porque o diabo citou. Então, é nesse sentido que nós temos que ter pelo menos 1 hora por dia de ler. Ler e não entender nada mais ler. Por quê? Porque bem-aventurados são os que leem. Pois não, Marcos? Inclusive, até na época a história de Moisés também é utilizada no paganismo. Exatamente. E, inclusive, a questão dos templos também. Quando o Davi teve a intenção de construir um templo, primeiro para colocar a Arca do Eterno no templo, mas também porque todo Deus pagão tem o seu templo, o Eterno deveria ter um templo maior do que o desse Deus. Exatamente. Então, no verso 17 de Efésios 6, Paulo fala o seguinte: tomai também o capacete da salvação. Ou seja, isso aqui nós já vimos aonde? Em Isaías capítulo 59, verso 17. Por quê? Porque uma vez mais aqui, Paulo está pensando em quem? Pois, pensando não como a teologia cristã pensa. Porque eu sempre citava isso aqui também, que Paulo estava pensando aqui na armadura do soldado romano, tinha capacete, nada disso, mano. Paulo, mais uma vez, estava pensando na armadura de Deus, não do soldado romano. Porque ele não tem nenhum apreço pelo soldado romano, quem queria saber do soldado romano, a não ser quem era confabulado com Roma. Mas o apóstolo Paulo, que era um rabino, lá queria saber de Roma. Estava pensando justamente em Isaías 59, verso 17, que fala o quê? Pois vestiu-se de couraça, vestiu-se de justiça, como de couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Ou seja, que a salvação, meu irmão, cubra a nossa cabeça. Ou seja, que nossos pensamentos não sejam atormentados. E como é que eu não posso deixar meus pensamentos atormentados? Pois, preenchendo meus pensamentos com a palavra de Deus. Tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que traz louvor, nisto pensai. Ok? Então, eu não posso estar ouvindo a história da carochinha por aí, ou lendo. Ah, irmão, eu vi um estudo que disse que Jesus era galego. Inclusive, agora tem fazendo perguntas se Jesus era casado. Porque lê um livro, um estudo de alguém aí, da Techuvá, que Jesus, que aquelas bodas de Caná era o casamento de Jesus com Maria. Pessoas da Techuvá. Não vou citar não, porque não é importante essa pessoa. O importante aqui é o eterno. Pode dizer que Jesus se casou. E se Jesus não casou e Yeshua não casou, ele transgrediu a lei. Por quê? Porque o mandamento é que o homem tem uma mulher. Porém, eu pergunto, se Jesus realmente casou, como muitas pessoas dizem, então,
Porque a própria Bíblia não relata, porque um casamento, se a Bíblia relata o casamento de Isaac e Rebeca, que Isaac é uma prefiguração do Messias, por que não relataria o casamento do Messias? E outra coisa, um argumento fácil de derrubar isso aí é outra coisa. Na própria Torá, existe uma jurisprudência que você pode, entre aspas, transgredir um mandamento para você fazer outro de maior peso. Porque qual era a função do Messias? Lembrando que o Messias teve muito pouco tempo aqui nessa terra. 33 anos, como se diz a Bíblia. Um discorda ou não, mas vamos usar o que está na Bíblia. 33 anos. Ou seja, 33 anos para se casar. Para ter uma vida. Quando a pessoa se casa, ela já não tem muito tempo para Deus. Tem que trabalhar. Já fica estressado porque tem que negócio e filho, pagar luz, pagar água, pagar não sei o que. Enfim, já tem um tempo resumido. E essa não foi a função do Messias, irmão. Vem aqui se casar. Então, o propósito do Messias era fazer o quê? O casamento do Messias. Ele se casou sim, porém com seu povo Israel. Porém, não assim fisicamente de ir na igreja, na sinagoga, e vamos pisar taça de cristal, etc. Não. Por quê? Porque a função do Messias era de salvar vidas. Isso lhe roubava o tempo do Messias vir aqui e querer se casar. Porque se for assim também, Jeremias transgrediu a lei a mandado de Deus. Jeremias, não toma mulher para ter, Jeremias, nem tenha filho, porque eu vou levar Judá à Babilônia. E tu vai sofrer vendo teu filho e tua esposa indo também no cativeiro. Então, melhor tu não se casar, Jeremias. Então, Deus incitou a Jeremias a transgredir a lei? Claro que não. Por quê? Porque é um mandamento de maior peso. A função do Messias não era de vir se casar aqui, ter casamento, etc. Pelo contrário, a função dele justamente era de trazer uma restauração ao seu povo. E como o tempo era muito curto, 33 anos, ou seja, como é que uma pessoa casada, irmão, dificilmente vai estar andando pela rua evangelizando. Tanto é que dizem que esse foi a causa principal da separação de Paulo. Uns dizem que foi isso aqui. Paulo viajava tanto pregando a palavra, que a mulher fez que eu não tenho marido mais. Melhor tu viver com a palavra para lá e eu fico para cá. Uns dizem que foi isso. Outros dizem porque Paulo se converteu, deixou de ser fariseu, ela como era uma mulher ortodoxa, enfim. Toda uma controvérsia que a gente não sabe. Porém, sabemos que ele era casado. Então, o Messias não veio justamente para isso aqui, ok? Então, nós não podemos estar dando ouvido à história de carochinha, vendo um fulano de tal que falou. Se concretemos no que disse a Bíblia. A Bíblia é a nossa bússola. Ok? O que disse fora da Bíblia, irmão, são justamente, como é que eu posso falar? São coisas que vai nos agregar conhecimento. Ou seja, vai nos agregar conhecimento, porque uma pessoa sábia é uma pessoa que sabe de tudo um pouco. E muito sobre algo. Ou seja, tem que ser especificado em uma coisa, ok? Em todas as coisas, mas saber de muito mais de uma coisa só. Então, não procurar fontes, irmão, que vá de contra a nossa crença. Por quê? Porque isso traz discórdia. Jesus casou, aí fica aquela confusão, todo mundo se perguntando se casou e não casou, e agora? E se casou e transgrediu não é o Messias, e não vou crer mais no Novo Testamento, porque não disse que ele se casou. Que besteira, irmão. Irmão, Jesus ia no banheiro? É claro que ia, meu filho. Claro que ele ia no banheiro. São perguntas assim que você vê que são para tirar você do sério. Jesus, qual era o olho de Jesus? E eu lá sei que cor era o olho de Jesus. Deixa a gente ressuscitar e ver lá no céu, que a gente vai ver se era vermelho, preto, azul, verde, que cor ele era, porque eu não sei, irmão. Vou me focar numa coisa que está longe da minha compreensão de mente. Então, e por que eu digo isso para a gente não estar justamente se infiltrando nessas coisas? Por quê? Porque isso são dados inflamados do inimigo. Lembrando que eu falei no começo do estudo, unidade, nós somos chamados a estar em unidade da fé. E não há unidade na fé, irmão, se você está indo por um caminho que vai te trazer justamente uma desunidade. Irmão. E que os irmãos estão querendo ler que Jesus é desse jeito, mas eu vi um site que diz que não é. Pô, já se perdeu a unidade entre a gente. Por quê? Porque a pessoa que está pensando assim já vai começar a rejeitar o que nós ensinamos e vai ficar pendendo para outras coisas. Não é verdade? Por quê? Porque tem pessoas, por exemplo, eu não vou citar o nome aqui, no meu WhatsApp, que era do grupo da gente, assim, virtual. Sempre comentando, estudo Marcos, no nosso. Porém, por quê? Porque viu que a gente tem uma linha de pensamento bíblico, não fico procurando assim, por exemplo, se vai cair um asteroide do céu, que vai cair um planeta Terra, já viu um foguete.
Se vier eu não estou vendo, eu não tenho nenhum microscópio. Então a pessoa não gostou muito assim, por quê? Porque vocês não falam muito sobre os acontecimentos futuros. Como é que eu falo de Deus quando eu não estou vendo, gente? Vocês não comentam sobre os asteroides? Como é que eu sei que vai cair asteroide na Terra, minha filha? Eu sou Deus, por acaso? Eu me concreto em saber como é que eu posso obedecer a Deus e me livrar desses asteroides que um dia vai cair. Não vou pensar que o asteroide vai vir, não adianta não saber que vai cair um asteroide na Terra e eu não saber de nada da Bíblia. Porque um asteroide, esses granizos que vão cair, isso é um símbolo de um apedrejamento. E o apedrejamento será dado para quem? Para quem era infiel. Para quem não obedecia ali, no caso, uma prostituta, uma mulher adúltera. E prostituição não somente tem a ver com ter relação sexual. É a prostituição com doutrina. Um pensamento, falsos ensinamentos. O Eterno vai... Por isso que vai cair pedra do céu. Como que Deus vai apedrejar as pessoas. Então, para eu não ser apedrejado, eu tenho que saber obedecer a lei. Não vou estar preocupado se vai cair uma luz, se a lua vai ficar troncha ou não vai ficar troncha, ou se o céu vai se abrir. Isso não me importa. E esses estudos tem mais temática, mano, de aterrorizar a turma. E no final das contas o pessoal quer fugir para dentro dos matos, quer ir para uma montanha, quer se esconder não sei aonde, mas não guarda a palavra de Deus. Então não importa onde você vai estar. O acontecimento vai ser aonde você estiver. Agora, se você estiver salvo, você pode estar no mesmo... Que nem... o que é que diz no Salmo 91? E 1000 cairão à tua direita, 10.000 ao teu lado, e não será atingido. Pode ser o que for, não vai ser atingido. Exatamente. Então, isso são justamente dados inflamados do inimigo. Nos tirar justamente do propósito que é a obediência. Não vejo um mandamento na Bíblia que eu tenho que estar pensando num asteroide, num mar que vai se abrir. Não, o mandamento é que eu obedeça a Deus. Né? Se vocês me obedecerem, eu vou levar vocês todos os males. Pronto, acabou. Se vai cair ou não. E se eu tiver de morrer, irmão, não vai ser um asteroide que vai matar. Eu vou cair no banheiro, vou meter a cabeça no chão, vou morrer, pronto. Se meu propósito aqui na Terra acabou hoje, irmão, quando eu for no banheiro tomar uma água, no banheiro ali, lavar o rosto, fazer alguma coisa, leva um tropecão, puf, caio, acabou-se. Por isso, não for o dia de eu morrer, irmão, cai uma pedra do céu aqui, agora no meio de vocês aqui, e se não for meu dia, se for de vocês, prefiro que vocês vão na frente, eu dou minha vaga a vocês. Pode passar, pode furar a fila, eu não reclamo. Eu não morrerei, por quê? Porque meu propósito não acabou aqui na Terra, a minha função. Entendeu? Então, Paulo continua aqui no verso 17, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ok? E a espada aqui, irmão, é uma referência a uma faca. Por quê? Porque naquela época não se usava muito punhal, vamos dizer assim. Por quê? Porque num combate mais mano a mano, não se usa espada. Você vê que quando os soldados eles perdiam espada, o que eles faziam? Puxavam um punhal. Porque era um contato mais físico com a pessoa. E aqui se fala justamente de uma luta corpo a corpo. Então, tomar justamente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, que a única arma que nós temos, irmão, para nossa defesa. Por quê? Porque quando o combate começar mais forte, o que é que nós temos para nos proteger? Pois também está a palavra de Deus. Isso vai ser a nossa arma de nos proteger de quê? Dessa luta que vai vir, ok? E do engano do anticristo. Então, assim que o Messias na tentação, como foi que ele venceu a luta? Também com essa espada espiritual. Por quê? Porque a palavra de Deus, irmão, ela é o que revela a verdade. Porque a batalha espiritual, irmão, vem através de quê? De mentiras, de falsos ensinamentos, de engano, falsas doutrinas. E se você não conhece a palavra, pois você justamente vai ser cortado por um lado dessa espada aí. Porém, a espada de Deus, a espada da palavra, ela faz o quê? Ela discerne a mentira e faz o quê? Mostra a verdade. E no verso 18, para a gente concluir também, já está meia hora que eu digo vou concluir, não concluo. E orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E aqui fala o quê? Toda oração e súplica no Espírito. E o que significa orar no Espírito? Pergunta para os ex-pentecostais. Não existe orar no Espírito. Orar usando a palavra. Ou seja, tem a ver com oração espiritual, irmão. Oração espiritual é exatamente. É usar a linguagem da oração. Você vai falar com o Eterno. Ou seja, quando a gente está orando, por isso que a gente tem que aprender a orar citando a Bíblia. Não ficar pedindo Deus, me ajuda, me dá força, me consola, me traz salvação, me traz emprego, me traz comida.
Não, usar a própria palavra. Por quê? Porque a palavra não regressa vazia. Eu estou usando a própria palavra de Deus. Na tentação, o combate foi usando a palavra de Deus. Mas se ele ficou assim, eu te repreendo em nome de Jesus. Sai aqui, Satanás. Não, usou justamente a palavra, porque a palavra é que vai vencer todo mal, e a palavra não volta vazia. A palavra de Deus tem poder. Deus não pode ir contra a sua palavra. Por isso que é bom, Davi sempre citava as palavras da Torá quando orava. Quando tu ama a tua lei, a tua justiça, a tua lei, ou seja, rio de lágrimas corre dos meus olhos por transgredir a tua lei. Sempre colocando a palavra de Deus em primeiro lugar. Então, vamos ver um exemplo claro, agora biblicamente falando, de como orar em espírito. Porque tem uma oração em espírito, sim. Não é assim que a gente vê num pentecostalismo aí. Em 2 Reis, capítulo 6, no verso 17, 2 Reis, capítulo 6, verso 17, para a gente concluir. Nessa aqui relata a história de Eliseu, de Geazi, toda aquela história que você já sabe, de um exército que vinha para destruir o povo. É 2 Reis 6, 17. Isso. Amém? Acharam? Pronto. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Isso aqui, irmão, é orar em espírito. É pedir a Deus para nos mostrar, não que ele mude a situação, senão para mostrar, irmão, justamente o que nossos olhos não podem ver. Ou seja, Deus, que através dessa situação que eu estou passando, tu seja glorificado. Porque quem que foi glorificado aqui nessa visão aqui? Pois foi Deus. Então, verso 19 de Efésios capítulo 6 e ao verso 21. Disse: E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, palavra com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios, e que faço Tíquico, irmão amado, e fiel ministro no Senhor, vos informará de tudo. E esse Tíquico é o mesmo nome que levou a Paulo a Colossenses, ele levou a um homem chamado, junto com o Adonésimo, né, que era uma pessoa que era alguém, mas depois se converteu, etc. E conclui no verso 22 em diante, dizendo o seguinte: disse, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console vossos corações. Paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus Pai e da parte do Senhor Yeshua Messias. E disse, a graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Yeshua, com sinceridade. Amém. Ok? Porém, no versículo 23 fala o quê? Amor com fé. Ou seja, um conhecimento da palavra de Deus. Não somente amor. O amor tem que vir com fé, porque somente amor é um grupo social. Tem que ser amor com fé. Amor e com fidelidade à palavra de Deus. Então, como os que amam o Messias, com amor assim que não muda, pois nós temos que nos amar uns aos outros. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Muito obrigado aos irmãos que estiveram conosco. E desde já, shalom e até a próxima.